Vai falar o Júlio. Não, agora estou a conduzir. Este trânsito de Lisboa dá cabo de nós, pá. Viva o Benfica! Não somos clubismo. Eu sou do Benfica. Malta, saímos do treino com o Salgueiro e agora, Salva! estamos aí para a Strength Clinic para falar com o Pedro Correia. Em que ano é que surgiu a Strength Clinic? The Strength Clinic foi fundada em 2016. Qual foi exatamente o que te motivou a criar a Strength Clinic? Olha, o que me motivou a criar a The Strength Clinic foi dois grandes motivos. Em primeiro lugar, o facto de não encontrar no mercado atual do fitness um espaço que privilegiasse o desenvolvimento físico, mental e pessoal. E por outro lado, outro motivo teve a ver com uma doença que eu tive há muitos anos atrás, quando eu tinha 25 anos, que foi um linfoma de Hodgkin, e que percebi que o exercício físico era uma alternativa terapêutica para tratar essas questões. E, neste caso, a The Strength Clinic surgiu com a finalidade de providenciar uma solução estruturada de exercício físico para desenvolver a saúde, por um lado, não é? Pessoas que já têm algum problema de saúde, e por outro, a performance atlética e, por arrasto, a longevidade. Sim, porque no fundo as propostas que tu estavas a ver em Portugal, que no fundo era a tua experiência, não correspondem àquilo que tu idealizavas como uma proposta correta para aquilo que é o exercício físico. Sim, e aí é importante também mencionar o facto de ter sido atleta, natação, e de certa forma cultivar esse aspecto da performance física e esse aspecto do desenvolvimento ao longo do tempo. Ou seja, o que é que acontecia e aquilo que fui verificando, por experiência própria também. As variáveis do treino, a forma como esse processo era entregue, ficava aquém daquilo que poderia ser. E então aquilo que acabava por acontecer é que as pessoas acabavam por fazer um exercício de uma forma relativamente medíocre, em que faltava o acompanhamento necessário para explorar essas variáveis de treino, e isso iria, consequentemente, afetar os seus resultados ao longo do tempo. E eu acredito que muitas pessoas também perdiam a motivação no que diz respeito ao exercício físico por não verem resultados associados ao seu esforço. E então, na minha forma de pensar, eu percebi que dotar as pessoas deste estímulo, ou seja, um estímulo mais adequado às suas necessidades, que isso só por si iria motivá-las a melhorar, porque elas iam sentir na pele a transformação e potencialmente aderir ao exercício físico de uma forma mais fácil. Porque no fundo também as propostas que vão surgindo estão muito relacionadas com aquilo que pode ser a proposta da estética do que propriamente às vezes a questão da funcionalidade, e andando mais uma vez dentro daquelas que são os três pilares, né? A situação do físico, mental e pessoal. Exatamente. Sim. Mas então tu não vês o fitness, não é? Ou a questão de treino, a não dizer assim, com aspecto só para a estética ou de estética. Tu vês que o treino está relacionado com a saúde, parte mental, desenvolvimento pessoal de cada pessoa. Mas como é que achas que consegues desenvolver as tais pessoas assim? Porque tu aqui é treino, não é? Mas como é que desenvolves a parte pessoal e tudo o resto à volta do treino? É através do treino, é através do físico. Eu acredito que a nossa saúde física é a base para o desenvolvimento dos outros domínios da saúde. A saúde cognitiva, a saúde emocional e inclusivamente a saúde espiritual. E a minha ordem de pensamentos é esta. Eu, ao criar um corpo mais forte, que é sujeito a diferentes estímulos físicos ao longo do tempo, diferentes stress ao longo do tempo, que requerem esforço, que requerem trabalho, que requerem com que a pessoa tenha que lidar, eventualmente, com a frustração de não conseguir, num determinado dia, fazer o seu melhor. Porque estes valores eu acabei por... Experiência de atleta. Exatamente, por absorver da minha modalidade desportiva, que neste caso foi a natação, em que eu aprendi muito. E esse processo de desenvolvimento, que leva meses e anos, vai acabar por afetar... Cá está o domínio cognitivo, e sabemos, aliás, da investigação, que existem vários fatores neurotróficos que são libertados
com o exercício físico que afeta a nossa saúde cognitiva, e a parte da saúde emocional, porque, quer queiramos, quer não, é muito difícil, e há quem diga que é impossível, ter boa saúde emocional sendo sedentário, não tendo boa competência de movimento. Então, isto de forma indireta, mais direta ou indireta, acaba por afetar a forma como nós nos sentimos. E uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que tem menor capacidade física, vai ter certamente menor capacidade mental e menor capacidade emocional. Porque a própria produtividade dessa pessoa também vai automaticamente melhorar. E isto é realmente relevante porque realmente, enquanto atletas, nós realmente acabamos por criar estes valores na parte desportiva, mas que depois transportamos isto para a nossa parte pessoal, que é mesmo muito, muito importante. Mas nós sabemos que somos atletas, entre aspas, mas ir buscar uma pessoa sedentária e dizer que o treino vai ajudá-la a desenvolver esses aspectos todos, acho que é o trabalho mais difícil que nós temos que fazer, porque a pessoa vai sempre ver o treino numa fase inicial, um sedentário, com uma coisa de estética e tudo mais. Acho que o nosso trabalho de tentar ir buscar a pessoa para dizer, olha, não, isto é importante para seres forte e ficares com uma funcionalidade boa, é o mais tipo complicado de fazer. Como é que tu resolves esse clique, essas chaves com a pessoa? Através da educação contínua. Okay? Em primeiro lugar, uma pessoa sedentária, nós temos que, de certa forma, estimulá-la a criar o hábito do movimento, o hábito do exercício físico. Não é? Depois dela criar esse hábito, é que nós podemos pensar em treino, não é? Em metodologia e em sistema de treino. Porque nós não vamos estar a pensar em métodos, nem em sistemas de treino, se a pessoa ainda não tiver um hábito de fazer exercício físico de uma forma relativamente consistente. E quando eu digo consistente, não é um mês nem 2 meses, é ao longo de anos. Okay? Consistência ao longo de anos. E o processo, na verdade, é muito mais relevante do ponto de vista do estudo da ciência comportamental, e é aí que entra também o nosso papel enquanto treinadores ou educadores nesta área, perceber que esta componente técnica do exercício físico tem um determinado limite. E quando nós começamos a estudar as ciências comportamentais, a criação de hábitos, as formas como as pessoas podem pensar, um pouco mais sobre a inteligência emocional, nós conseguimos aí encontrar determinados gatilhos nas vidas das pessoas, daí o processo de individualização ser importante, para nós sabermos também como comunicar com essa pessoa, de forma a estimulá-la a aderir à prática, e essa adesão à prática, no tempo, é que vai permitir com que ela sinta os resultados. Porque eu posso explicar muito bem como é que vai ser o processo e o que é que ela vai sentir. E, aliás, isso é um dos grandes desafios aqui, como vocês devem calcular no início. Ok, exercício físico, sistema de treino, metodologia, mas o que é isso? E eu cheguei à conclusão, não vale a pena ir por aí. Não dá para ir por aí. Porque as pessoas ainda não têm um nível de consciência que as permite perceber aquilo que eu estou a dizer. Então, o que é preciso fazer? Em primeiro lugar, que elas adiram, que elas façam, que elas percebam a diferença entre um treino de força, entre um treino metabólico, entre um treino de regeneração, ou seja, mobilidade, movimento, estabilidade, treino de core, tudo isso. E a partir daí, previsivelmente, as pessoas juntarem as peças, ok? E perceberem que um programa de exercício físico well-rounded ou compreensivo, não é? É muito mais do que fazer exercício de forma aleatória. Então existem imensas variáveis, existem várias formas de exercício físico, mas é preciso, em primeiro lugar, que a pessoa adira, ok? E enquanto não houver esse hábito, dificilmente a gente consegue que a pessoa eleve a sua consciência e perceba que o potencial do exercício físico vai muito além da estética e esse é apenas o efeito colateral. Okay? O efeito principal do exercício físico, e não há margem de dúvida em relação a isso, é o desenvolvimento da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional e da nossa longevidade física, cognitiva e emocional. Não há dúvidas em relação a isso. Agora, obviamente que há muito trabalho ainda a desenvolver nesta área, porque enquanto há coisas que nós conseguimos mais facilmente medir, há outras que não, ok? E isso aí, pronto, há que assumir que é assim, mas numa lógica de intervenção científica e que possa oferecer
mais credibilidade e autoridade nesta área, então também temos que olhar para o exercício e medir estas variáveis de uma forma mais objetiva para poder apresentar os resultados e dizer à pessoa, ouça, você estava aqui e agora está aqui. Mas e não é só, eu sinto-me bem, realmente, eu sinto-me bem, a roupa fica mais justa. Não. Você sente-se bem porque, olha, você tinha esta força muscular, a sua composição corporal assim, a sua massa agora estava assim e agora está assim. Além dos outros marcadores subjetivos, da qualidade de vida, que é a pessoa sente-se mais confiante, a pessoa sente-se com mais energia, a pessoa sente que está mais resiliente, a pessoa sente que consegue ser mais produtiva no trabalho. E isso é tudo algo que nós conseguimos aferir através da intervenção. E realmente as métricas acabam por ser importantes dentro desta situação. E algumas métricas realmente são difíceis de mensurar, mas ao mesmo tempo nós criamos as nossas próprias métricas e avaliamos com os nossos atletas o que isso também. E quando a pessoa, eu acredito que quando a pessoa vê que há progressão, não é? De forma objetiva, esses marcadores, e quando ela sente, não é? Porque a gente sente quando é que realmente está mais fisicamente capaz, mais mentalmente capaz, é aí que eu digo que começa o início do processo de transformação. Mas é preciso ser, de facto, consistente no tempo para chegar a esse nível. E dentro desta proposta que no fundo a Strength Clinic tem, vocês, que é uma proposta holística e também muito multidirecional, também recorrem a outros tipos de profissionais, neste caso um psicólogo, até mesmo alguma questão de nutrição. Também Com certeza. Ou seja, nós temos que entender como esta componente física como uma das componentes para uma saúde global, não é? E então, nesse sentido, nós trabalhamos com profissionais de diferentes áreas, nutrição, fisioterapia, osteopatia, da área de medicina que estejam mais alinhados também a este conceito de bem-estar e qualidade de vida, de desenvolvimento da saúde e não propriamente só ali controlar a doença, porque quer queremos, quer não, são dois paradigmas diferentes. Isso foi algo que eu aprendi com a minha jornada de aprendizagem. Quando havia momentos, por exemplo, que eu ia a uma consulta no hospital e olhava para a realidade à minha volta, eu sentia que estava ali, mas que aquilo não era a minha realidade, não é? Então, é preciso perceber que existem dois grandes modelos, não é? É um modelo que, ao fim e ao cabo, está a controlar as doenças e há outro modelo que está, de facto, que é uma medicina mais proativa, uma medicina da longevidade, que está a desenvolver a saúde da pessoa. E esta é uma abordagem preventiva e que é aquela que eu realmente vejo que é importante implementar. E que a malta está mais preocupada com a doença da a malta está mais preocupada quando também começa a fazer exercício físico, percebe que é essencial para a sua longevidade. Mas como é que achas que isso é mudado? É com formação, com ensinar... Como é que não é fácil? Eu estou-me a pôr no papel da sociedade. E a sociedade, hoje em dia, cada vez está com mais vícios e sedentarismo. E dizer às pessoas que têm uma doença e que podem fazer qualquer tipo de desporto e de atividade, a pessoa que está doente acho que fica sempre a pensar, posso, não sei, acham que posso então fazer isso? E gerir isto tudo para quem manda, para nós não é fácil. E tu já tiveste esse caso. Já. Olha, eu acho que pode mudar de várias formas. Primeiro, o mais importante, resultados, experiências. Provocar ou promover boas experiências e garantir que essas pessoas têm resultados. E para as pessoas terem resultados, temos que levar a que as pessoas experimentem, não é? Isto, sem dúvida. Depois há a parte educativa durante todo esse processo, porque nós sabemos que as pessoas, elas hoje são inundadas de informação, não é? Mas tem que haver algo que as motive a agir, daí a palavra motivação, motivo para a ação, não é? E a motivação é importante. E esse motivo para a ação pode ser uma doença, pode ser outro problema do foro pessoal, emocional, e o nosso trabalho consiste em educar ao longo do tempo, mas promover essa experiência e com essa experiência tentar elevar o nível de consciência de cada pessoa. Porque
houve algo que eu disse há uns tempos atrás, que é o seguinte: eu já estou farto de ouvir factos e estatísticas, e todas as pessoas sabem que fazer exercício físico é bom para a saúde. Pá, décadas de investigação têm mostrado que as pessoas que fazem exercício físico vivem pelo menos mais 10 anos que aquelas que são sedentárias. Então, o problema principal que existe aqui é levar as pessoas a agir. E o levar as pessoas a agir, eu acredito, tem muito a ver com a forma como nós gerimos os processos de desenvolvimento físico de cada pessoa, não é? Portanto, daí a componente da avaliação ser essencial. E nós próprios, enquanto profissionais, tentarmos perceber o que é que a pessoa pensa e o que é que a pessoa sente, criar empatia com a própria pessoa neste processo, para perceber realmente quais são as suas necessidades e objetivos. E isto não se consegue, infelizmente, com uma conversa de 5 minutos quando a pessoa vem pedir informações. Tem que haver aqui um processo, ou seja, uma sessão que permita saber um pouco mais sobre a pessoa. Porque quando nós sabemos, e isto cá está, isto também derivou do meu estudo fora desta componente mais técnica, não é? E pelo meu processo pessoal, não é? Porque eu consegui colocar-me na pele daquilo que as pessoas estão a sentir. Será que eu devo, e na minha altura, quer dizer, se eu vos disser o que é que o médico me disse quando eu perguntei se podia fazer exercício físico, vocês já sabem a resposta, não é? Portanto, disse, tenha cuidado, não se mexa muito. Natação. Faça os tratamentos e não se canse muito. Não só leis. Sim, e portanto, obviamente que isso já foi há muitos anos atrás, mas se calhar ainda acontece hoje em dia, que é gravíssimo, uma responsabilidade tremenda. E então, esse momento que permite, criar esse momento em que nos permite ouvir a pessoa, saber quais são os seus objetivos, saber quais são as suas necessidades e adequar a nossa conversa, o nosso discurso, àquilo que a pessoa procura, é essencial. Pois, e realmente isso é muito relevante porque, no fundo, essa nossa experiência num ginásio mais convencional, nós também passamos por esse processo, é que realmente nos trouxe para esse lado. Quando nós estamos realmente interessados na pessoa, ouvimos a pessoa e estamos preocupados com tudo que se está a passar em volta da vida daquela pessoa, os resultados e a própria motivação e a própria consistência daquele atleta é muito maior. E isso é... E eu também acho que o Pedro falou bem, foi mostras à pessoa como fazer, metes a pessoa a fazer. Tu um bocado estavas a dizer que melhor que aquilo que tu reparaste foi não vale a pena estarmos a dizer à pessoa que isto é importante, usar o método, o que importa é ela começar a fazer e depois aí é que ela vê o que é isto e se vale a pena ou não. E acho que isso é o papel fundamental que nós temos aqui, é tipo meter a pessoa a fazer e depois a pessoa vai ver que isto afinal é a melhor coisa do mundo. Exatamente. Porque a pessoa tem que sentir. A pessoa tem que sentir. Enquanto a pessoa não sentir os resultados, o nosso trabalho vai ficar sempre condicionado. Não tenho dúvidas disso. Pois, e dentro deste, já percebemos também o próprio processo individual é bastante importante e nós realmente devemos estar preocupados individualmente com as pessoas. Sabemos que a Strength Clinic também trabalha em small groups. Dentro deste acompanhamento que vocês fazem, vocês preocupam-se individualmente ou este small groups é uma proposta de treino em grupo, mas que no fundo depois acabam por individualizar alguns processos? Olha, em relação aos treinos em pequenos grupos, nós, no início, éramos mais, não quero dizer exigentes, mas se calhar mais restritivos, no que diz respeito às pessoas fazerem alguns treinos em pequenos grupos. Coisa que, do ponto de vista técnico, era espetacular, não é? Porque garantia que a pessoa passava por um processo e que chegava aos treinos em pequenos grupos e estava pronta, totalmente pronta para receber os estímulos de treino, mas depois, do ponto de vista comercial, não era a melhor estratégia. E então a gente tinha que encontrar aqui um ponto moderado, não é? Porque, para já, temos vários princípios identificados, ok? O nosso primeiro princípio é um princípio da medicina, que infelizmente não é muito bem aplicado por vários motivos, que é, primeiro, não fazer mal. First, do no harm. Então, neste sentido, queremos proteger o corpo do indivíduo, queremos corrigir e depois só desenvolver. Ok? Proteger no sentido de identificar limitações ou dores que estejam
a fazer com que eles tenham dificuldade em encetar um programa de exercício físico de forma segura. A correção, portanto, restaurar padrões de movimento, restaurar a sua mobilidade articular, restaurar a sua função corporal, para depois então ir para o terceiro patamar, que é o desenvolver. Desenvolver as qualidades físicas, desenvolver a sua capacidade de trabalho, desenvolver a sua capacidade cardiovascular. E aquilo que nós encontramos foi que a maior parte das pessoas já tem alguns problemas de movimento associados, já tem alguns problemas de função corporal, e então havia ali algum trabalho a desenvolver que, do ponto de vista da organização dos pequenos grupos, era difícil ter a pessoa integrada naqueles treinos em pequenos grupos para evoluir de uma forma segura e colhendo todos os benefícios. E então, nós tínhamos que ter um conjunto de regressões no lugar, lateralizações, adaptações ao exercício, sem comprometer a dinâmica do treino, não é? E que permitisse que essas pessoas também continuassem a evoluir de forma segura. Então, isto significa que isto foi uma visão que foi mudando um pouco ao longo do tempo, porque no caso dos treinos em pequenos grupos e aqui na do Strength Clinic de uma forma geral, em primeiro lugar, o que é que interessa? Desenvolver a literacia física, que é a tal consciência corporal, que é a pessoa saber o que é que o corpo é capaz de fazer, não é? E depois o desenvolvimento atlético, que aí já entramos nas qualidades físicas, treino de força, treino de potência, velocidade, mobilidade, capacidade cardiovascular. E quando a pessoa tem boa competência de movimento, que é uma das coisas que nós avaliamos, aí ela está pronta para receber os estímulos de treino e ter os maiores benefícios possíveis. Porque, no caso dos treinos em pequenos grupos, uma grande vantagem que existe é, sem dúvida, o espírito de comunidade que se cria. E isso é algo que nós privilegiamos e que eu acredito que tem um efeito importante. Porque treinar em grupo, e eu chamo até de treinar em equipa, é diferente de treinar sozinho. Quer queiramos, quer não, ter um colega ao lado, um companheiro ao lado, que puxa por ti e que diz, pá, isso está leve, consegue ser um bocadinho mais. Além do treinador, esse espírito de camaradagem é muito importante. E nesse âmbito, os treinos em pequenos grupos também são extremamente importantes para as pessoas evoluírem. Mas então o desenvolvimento aqui dentro não é só na base de força, não é? Mas também as aulas são são metabólicas, não é? Que usas. E estavas a falar de costas. Treino de regeneração. Sim. Ou seja, dentro dos treinos em pequenos grupos, nós temos 3 diferentes estímulos de treino. Que é os treinos de força, ok? Que é onde nós privilegiamos o desenvolvimento de força e potência muscular, principalmente. E porquê? Porque nós perdemos, aquilo que mais perdemos com a idade é a potência, até 2 a 3 vezes mais do que a força, e a força 2 a 3 vezes mais do que a massa muscular, e por isso temos que privilegiar esse tipo de trabalho. Depois, no treino metabólico, privilegiamos o trabalho ao nível da resistência muscular, do endurance muscular e da capacidade cardiovascular, ok? E para esse efeito, utilizamos vários métodos, depois podemos falar dos métodos. E depois o treino de regeneração, que é onde nós fazemos o trabalho de respiração, trabalho de mobilidade, estabilidade, movimento, que acaba por ser os fundamentos, não é, para os outros estímulos de treino. E então conseguimos complementar o sistema com estes estímulos. Em termos de frequência de treinos, alinhamos para aquilo que pode ser uma semana de treinos, há uma disponibilidade sempre igual durante as semanas, isto é, 3 vezes treino de força, 1 vez metabólico, 1 vez... Não, nós temos 2 por semana, cada um. Por exemplo, no nosso sistema temos um treino de força às segundas e quintas, aliás, há vários horários, não é? O metabólico às terças e sextas e a regeneração às quartas e sábados. E temos isto dividido mesmo desta forma para, por exemplo, quem faz um treino de força ter ali um espaço de recuperação entre um e outro. Ok, então temos o sistema dessa forma. Mesmo tem questões de... Eu já vi que vocês também fazem programas de treino que até dão um nome específico ao plano. Dentro destes programas de treino é sempre por esta lógica ou em alguma fase do planeamento acabam por colocar mais um dia de treino de força e reduzir o treino de regeneração ou mantêm sempre isso ao longo? Normalmente é sempre esta lógica. E normalmente os programas têm à volta de 6 semanas, é o nosso mesociclo, não é?
E pode haver depois algumas variações, do treino de força da segunda para quinta-feira, mas eu diria que 80% a 90% da estrutura mantém-se, que é para haver repetição de uma forma propositada, porque se nós temos sempre a fazer os treinos de forma aleatória, não conseguimos ter feedback, não é? Então é preciso repetir durante algum tempo para ter feedback e para perceber se as pessoas realmente estão a evoluir. Há bocado estavas a falar, desculpa, há bocado estavas a falar do treino de força em si e disseste que vocês realmente estão a intervir mais na potência. Vocês têm algumas diretrizes para o atleta estar a fazer um trabalho de potência, isto é, se olharmos um bocadinho para aquilo que poderia ser a base da pirâmide do treino de força, poderemos assumir que seria resistência muscular ou outra variável possível, mas pensando que se o atleta não tiver a capacidade para agachar o peso corporal e se estivermos a intervir com um trabalho de potência, se calhar estamos a passar aqui algumas etapas. Vocês têm essa preocupação ou no fundo a intervenção é fazer apenas trabalho de potência e vamos por aí e também a própria? Não, nós podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo e é isso que fazemos nos treinos em pequenos grupos e para esse efeito a seleção de exercícios é importante, não é? Porque existe exercícios para o desenvolvimento de potência que podem ser mais arriscados e uns menos arriscados. E então, nos treinos em pequenos grupos, privilegiamos aqueles que são mais seguros, menos arriscados, que não exigem tanta complexidade técnica, para permitir que, por exemplo, nós tenhamos aqui pessoas com 20 anos e que acontece pessoas com mais de 60 anos ou inclusivamente 70 anos a fazer esses exercícios ou com algumas adaptações, algumas nuances, para garantir que a pessoa está a ter esse estímulo, mas sabendo sempre que o desenvolvimento de força vai ser a base para o desenvolvimento de potência. Ou seja, sabemos que o desenvolvimento de força máxima é o que vai potenciar depois a força explosiva, a potência muscular, mesmo o endurance muscular. E então a nossa preocupação quando nós desenhamos os treinos de força não é propriamente aquela também que acontece da maior parte dos lugares, em que a pessoa faz 20 ou 30 repetições, porque é preciso, em primeiro lugar, ganhar endurance muscular, não é? Para depois então desenvolver a força. Isso não faz sentido, porque aquilo que nos interessa é, e se nós pensarmos bem, nós queremos desenvolver competências ao nível do nosso sistema nervoso central para conseguir manipular ou para conseguir, por um lado, sobrecarregar o corpo e manipular várias cargas. E isso significa, por exemplo, para uma pessoa que pode fazer um agachamento com o peso corporal, que já pode ser um estímulo suficientemente forte, e para outra, um agachamento com mais peso na barra, com 80, 90 ou 100 kg na barra. E então é importante para nós que a pessoa desenvolva essa maior plasticidade ao nível do sistema nervoso central, essa maior inervação neuromuscular, porque é isso que de facto estamos a treinar. O treino de força é isso, não é? Para depois então potenciar o desenvolvimento das outras qualidades físicas. Porque, se vocês pensarem bem, se nós criarmos esse estímulo que é relativamente desafiante para essa pessoa, aquilo vai começar a fazer clique. Pois é, isso, porque no fundo com e a pessoa vai começar a progredir. O trabalho de potência, realmente, quando nós aplicamos em alguns contextos, realmente o que falta muitas vezes é a forma como os próprios atletas manifestam essa força. Não têm a própria intenção de fazer aquilo de forma de... neste caso relacionado com a parte de potência, de forma explosiva, é sempre de uma forma, e aquilo realmente, quando realmente vais aplicando mais vezes, aquilo começa a fazer mais sentido e há essa inervação neuromuscular também que acontece. Sim, sim. Eu só tinha aqui uma questão que já não era sobre, já era um bocadinho, era, as pessoas entram aqui então e podem estar a fazer segunda força, o metabólico e o regenerativo. Isto é para toda a gente assim ou posso escolher? Imagina que eu chego aqui e digo assim, só posso segunda, quarta e sexta. Vocês tipo encaminham as pessoas para os dias ou a pessoa escolhe? Como é que Depende dos objetivos que cada pessoa tem, ok? Então, aquilo que acontece na maior parte dos casos, como vocês devem calcular, existe uma grande epidemia de obesidade, não é? No nosso país. Mas também existe uma grande epidemia de falta de força no nosso país. E essa é menos conhecida. Então, a maior parte das pessoas, efetivamente, que cá chega, vai precisar, em primeiro lugar, de receber esse estímulo de treino de força,
por um lado, e o de treino de regeneração, que é da mobilidade, da consciência corporal, por outro. E então, uma pessoa que não tenha objetivos muito específicos e que se reveja nesta abordagem, porque um dos objetivos principais nestes treinos em pequenos grupos é garantir que a pessoa continue a progredir. E felizmente nós conseguimos testemunhar que isso acontece. Pessoas com várias idades e que já estão aqui há 1 ano, 2 anos ou mesmo 4, 5, 6 anos desde que começaram. Ainda há dias tivemos o nosso Tasting Day, que é um evento em que nós fazemos aqui várias provas, e temos uma pessoa que já está connosco desde 2016 e fez o seu melhor, um RM no peso morto. Portanto, e vindo cerca de 2 vezes por semana. Nem muito, ok? Nem é muito. E aquilo que eu estava a referir, os objetivos das pessoas. Portanto, em função dos seus objetivos, nós, e depois outra coisa importante é quanto tempo é que a pessoa pode dedicar ao exercício físico, não é? Isso é essencial. Se a pessoa diz, olha, eu só consigo 2 vezes por semana, está bem? Eu tenho que ver o que é mais importante para aquela pessoa, e aquilo que vai ser mais importante para aquela pessoa é o que eu vejo na avaliação. E agora pensem, se eu tenho uma pessoa que está a fazer os treinos privados ou semi-privados, que está a fazer um programa específico, um programa mais específico para atender às suas necessidades específicas, e depois também quer fazer os treinos em pequenos grupos, a vantagem de nós termos este sistema de forma integrada é que ela beneficia de ambos os estímulos. Ou seja, não vai haver nada, a não ser que a gente identifique isso na avaliação e que algum estímulo de exercício nos outros treinos possa ser contraproducente, mas caso, e isso obviamente é monitorizado individualmente, porque as pessoas são aconselhadas ao fim de algumas semanas, por exemplo, você não estava apto ainda para fazer o treino de força, agora já pode, ok? E há uma curva de aprendizagem aqui importante. E quando isso acontece, nós fazemos as recomendações individuais com base no nível de compromisso da pessoa, porque se a pessoa só tem 2 ou 3 horas por semana para dedicar, a gente vai ter que, ok, o mais importante para ti vai ser isto. Se a pessoa tem 5 ou 6, se ela conseguir fazer todos, melhor ainda. E se tiver todos os requisitos físicos para fazer, melhor ainda. Porque quanto mais frequente o estímulo, e partindo do princípio também que as pessoas estão a recuperar bem do estímulo, não é? Porque essa recuperação é essencial para o corpo ficar mais forte, então eu vou sugerir sempre à pessoa que tem de fazer mais treinos semanais. Mas depois isso depende das circunstâncias da vida de cada um. São pessoas reais, são pessoas reais, não são atletas. Eu queria retomar um bocadinho aquilo que nós estávamos a falar anteriormente, que era a parte da força, e como falaste também, já há um decréscimo biológico da falta de força só com o passar da nossa idade, e queria trazer também um bocadinho a sarcopenia para cima da mesa ao mesmo tempo que falamos disto, que é que tipo de importância é que tem realmente a força para a qualidade e longevidade da vida do ser humano? Olha, a força muscular deve ser entendida como a base para a interação com o nosso ambiente. Nós interagimos com o ambiente através de forças. E essas forças acontecem através da manipulação de objetos, através da aceleração do nosso corpo no espaço, através da interação com outras pessoas, okay? Como por exemplo, um pai quer pegar no filho, o avô quer pegar no neto, e precisa, pelo menos, partindo, o neto pode ter, será, 5, 10 quilos ou mais, dependendo da idade, não é? Para subir escadas, para carregar as compras, carregar malas, tudo isso requer diferentes níveis de força. E aquilo que nós sabemos em relação à influência do envelhecimento é que o declínio na força muscular é garantido. Isso é garantido. E, inclusivamente, há estudos a sugerir que a diminuição de força muscular pode andar à volta dos 1% a 5% por ano, a partir dos 40 anos. Mas podemos assumir, para quem está lá em casa a ouvir, que por década perdemos à volta de 10% de força, ok? Por cada década. O que é que isto significa? Significa que se nós não começarmos a cuidar desta qualidade física hoje, não é?
Portanto, daqui a muitos anos, 20, 30, 40 anos, eu vou-me ressentir. Então as pessoas têm que pensar, em primeiro lugar, na força muscular como um reservatório funcional, um investimento que estão a criar para viverem com maior autonomia e independência no futuro. E neste sentido, o trabalho tem que ser feito agora, porque a verdade é que nós conseguimos atenuar em grande escala esse declínio com o exercício. E nem sequer é preciso grande compromisso a nível temporal. Os estudos indicam que fazer 2 treinos de força por semana, com a devida intensidade, já nos permite manter os nossos níveis de força ou inclusivamente desenvolver. E o mais curioso é que isto pode acontecer até com pessoas mais velhas, com 80 ou com 90 anos. E sim, é possível as pessoas mais velhas também conseguirem desenvolver a sua força muscular. Porque só o estímulo a nível neuromuscular que existe através da contração muscular já faz uma diferença brutal nestas pessoas mais velhas. Porque elas têm inibição, neste caso nervosa, a esse nível. E neste sentido, temos que pensar neste tipo de treino como a forma mais eficaz para aumentar a autonomia, para aumentar a independência funcional e contrariar aquilo que tu falaste, que é a sarcopenia, que é a perda de força muscular ao longo do tempo. E que, inclusivamente, esse critério foi redefinido ao longo dos anos, porque, em primeiro lugar, eles redefiniram como o principal indicador a massa muscular, a perda de massa muscular. E esse sarco é massa, não é músculo. E a penia é perda. E, entretanto, chegaram já em 2018, se não estou em erro, esses critérios já foram redefinidos, porque identificaram que a força muscular era mais importante ainda que a massa muscular. Porque o ter mais massa muscular não significa que eu tenha mais força. E a força muscular é um parâmetro mais funcional e mais relevante. Isso na altura era um síndrome e depois basicamente também teve uma transição um bocadinho para uma doença mesmo específica. Isso, sim. A sarcopenia já é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde e creio que desde 2016. E realmente é também importante trazermos isto porque com populações mais idosas às vezes não sabemos, ou até sabemos infelizmente por familiares mais próximos, que a queda ou até mesmo situações específicas em pessoas com mais idade é um problema mesmo muito grande. E assumindo que, mais uma vez trazendo também aquilo que era a conversa da potência, se as pessoas tendo esse decréscimo da potência e da força muscular, depois por uma simples situação, num pequeno desequilíbrio que possa acontecer num contexto do dia a dia, já é motivo para uma queda, já é motivo para uma fratura, já é um motivo para uma disfuncionalidade muito grande. Exato. Olha, e em relação a esse nível, é importante que as pessoas tenham noção que a principal causa de morte acidental após os 65 anos são as quedas. São as quedas. E estamos a considerar a morte imediata. Não estamos a considerar nesta estatística as pessoas que morrem depois da queda, passados 3, 6 meses ou 1 ano. E sabemos da investigação que há uma grande correlação entre as quedas e a perda de força e massa muscular. E, portanto, este é um assunto bastante sério que afeta a vida de imensas pessoas. Aliás, acho que todos nós na família conhecemos pessoas que passam por essa situação. E recentemente tive um avô, por exemplo, que passou por essa situação, partiu o colo do fémur, começam a perder a mobilidade, as pessoas começam a perder a mobilidade, começam a perder a força, depois não é só o declínio físico, é o declínio cognitivo associado a esse declínio físico e pronto, e acabam a vida mal, não é? E também acho que a resposta também é simples e fácil de perceber, mas dentro disto, como é que nós podemos combater então a sarcopenia? Essa é a minha questão a seguir, mas já participaste. Para combater a sarcopenia, é o treino de força, é a modalidade mais eficaz que existe. Não há dúvidas em relação a isso. Eu acho que a maioria das pessoas não tem noção do treino de força. Podes dar-nos tipo essa noção? Sim, é que a maior parte associa à massa muscular. Assim, eu estou a fazer papel de... Sim, mas é isso. eu gostava de te ouvir falar sobre o que é o treino de força então. Imagina, uma questão de não ser nada disto mesmo. Olha, então vamos falar primeiro na palavra treino, está bem? Porque é importante que as pessoas percebam que um treino é um processo. Um processo que contempla uma avaliação, que contempla depois a
programação, um desenho do programa, que é a organização dos exercícios, a organização das sessões semanais para garantir a progressão individual, e depois uma reavaliação, encontrar mecanismos de feedback para perceber se aquilo está a funcionar. Ok? Portanto, eu só estou a dizer isto porque é muito mais do que fazer uma aula de pilates, é muito mais do que fazer uma aula de yoga, tempos em tempos. Não. É preciso atender a este processo e depois é preciso atender ao facto, princípios científicos do treino, sobrecarga, individualização, acomodação, reversibilidade, existem vários, não é? Garantir que eles estão no lugar e depois as variáveis do treino, que é a seleção de exercícios, a frequência, a intensidade, a ordem dos exercícios, as amplitudes, os tempos de descanso, ok? E, portanto, isto só para as pessoas perceberem que quando se fala em treino, isto é uma coisa com alguma complexidade e que obedece a princípios científicos e a incluir, executar diferentes variáveis ao longo do tempo. E no treino de força nós estamos a isolar uma qualidade física no ginásio, no centro de treino, para que a pessoa consiga evoluir ao longo do tempo. Então este treino de força pode ir desde exercícios com peso corporal, exercícios com elásticos, exercícios com máquinas, exercícios com kettlebell, com TRX, com bolas medicinais, com tudo aquilo que a gente tem aqui, ok? E, portanto, pode ser muito variável, não é? O que as pessoas não podem confundir é o treino de força com o equipamento que é utilizado. Ou seja, eu posso estar a fazer um exercício de força, uma contração isométrica de alta intensidade, por exemplo, sem peso. Só com o meu peso corporal. Só a me abusar um determinado segmento corporal. E é exigente. E isso é um dos métodos também que nós utilizamos aqui, não é? Ou seja, também não se deve confundir só o treino de força com a quantidade de peso que eu tenho na barra ou a quantidade de peso que eu estou a movimentar com o kettlebell. Porque obviamente que eu estou a manipular uma resistência externa, estou a adicionar carga ao meu peso corporal, que vai exigir força, mas se nós queremos de facto otimizar os benefícios funcionais daquela pessoa, queremos que esses movimentos, e ainda não falamos aqui da questão do movimento, não é? Mas queremos que esses movimentos sejam feitos de forma adequada, de forma que respeite algumas limitações articulares que a pessoa possa ter, mas que seja essencialmente bem feito, não é? Porque todos nós conhecemos exemplos em que as pessoas manipulam grandes cargas e depois podem se lesionar porque o movimento, não é? Aqueles fundamentos do movimento estão a necessitar de trabalho, não é? E também não é isso que nós queremos. Eu não sei se respondi à tua questão, ou achas que não? Pronto, mas eu acho que a malta associa o treino de força, é melhor dizer assim, a poucas repetições e muita carga, a nível de ginásio comercial, e o treino de massa muscular, para aumentar a massa muscular, associa a muitas repetições e muitas séries. O que é que tu achas disso que estou a dizer agora? Como é que tu quebras esse tabu? Isso entra na questão dos métodos. Existem vários métodos para o treino de força. Métodos mais powerlifting, que se calhar menos repetições, maior intensidade ao nível da carga. Métodos mais de bodybuilding, mais hipertrofia muscular, mais repetições, menos tempo de descanso. Portanto, é uma questão de metodologia. Mas ambos têm como objetivo desenvolver a força. Agora tu me podes perguntar se pode haver uns mais eficazes do que outro. Deve haver, com certeza, mas isso depois já tem a ver com os objetivos da pessoa. Nós utilizamos métodos de powerlifting, nós utilizamos métodos de esforço dinâmico, nós utilizamos métodos de contraste, nós não utilizamos propriamente métodos do bodybuilding, mas semelhantes, em que por vezes também fazemos mais repetições, porque quer queremos, quer não, no que diz respeito ao treino de força em si, pode ir desde as 2, 3 repetições até às 30. Ok? O que é preciso que as pessoas compreendam é que existe ali, quando nós falamos da parte de inervação neuromuscular, vai ser sempre menos repetições, e aí podemos falar nos 4, 5 repetições, com mais tempo de descanso. Porquê? Porque é mais exigente do ponto de vista do sistema nervoso central, tens ali umas repetições médias, sei lá, 8, 12 a 15, que se calhar entram mais no espectro da hipertrofia,
do bodybuilding, e aí as pessoas podem decidir se fazem exercícios mais isolados ou não, normalmente faz mais isolados, não é? E depois é que vem a parte do endurance muscular, que é mais repetições. E cabe, num programa compreensivo de treino de força, explorar essas diferentes zonas. Porque cá está, nós queremos evitar a acomodação. Eu não posso estar sempre a fazer ou a desenvolver métodos de força máxima com poucas repetições. Ok? Portanto, interessa-me também ter mais repetições, mais trabalho, desenvolver um endurance muscular. Nós, mantendo este lado também ainda mais Respondi? Sim. mantendo este lado ainda mais prático e pegando também um bocadinho que há bocado falaste dos padrões de movimento e também levando para aquilo que são os exercícios e o movimento do treino de força, que importância é que tem os padrões de movimento dentro daquilo que é um planeamento de treino de força? Os padrões de movimento são a base, ok? Portanto, se vocês recordem, há pouco falei nos 3 princípios, proteger, corrigir e desenvolver. Os padrões de movimento entram nos primeiros 2, ok? Se a pessoa tem red flags ao nível dos padrões de movimento, nós restauramos estes padrões de movimento e é aí que entra o efeito de aprendizagem e é aí que entra o facto de muitas pessoas precisarem, efetivamente, de atenção individualizada para ter bons padrões de movimento, ok? Desde o agachar, o empurrar, o puxar, o carregar, o hinge, que é provavelmente aquele que as pessoas têm maior dificuldade, porque a partir do momento que nós temos estes fundamentos assegurados, aí a pessoa está livre para explorar ao máximo o seu potencial. E por isso é que eu digo aqui que o movimento é a base, a competência de movimento é a base. E quando nós falamos em indicadores mais quantitativos, a quantidade de peso que eu levanto na barra, a quantidade de repetições que eu faço, isso não faz sentido se não tiver uma boa base de movimento. E essa é a tal lógica do first do no harm, não é? E mais uma vez acabaste de tocar também num ponto que é importante para nós e também na nossa própria intervenção nos treinos. A partir do momento que os atletas ganham uma capacidade e melhoram o padrão de movimento do índice, parece que tudo o resto, a coisa vai funcionar muito melhor. E isso é mesmo muito relevante nós trazemos. E ao mesmo tempo, e aproveitar para perguntar, mas também acho que já respondeste um pouco àquilo que eu ia perguntar, que é que tipo de conselhos é que tu darias a uma pessoa que queria iniciar o treino de força, mas também já percebemos que é muito dentro dos padrões de movimento e ao mesmo tempo recorrer a um profissional, de maneira a corrigir alguns erros, alguns pontos que vai ser fundamental para exponenciar. Olha, o conselho que eu dou, e digo isto de forma muito honesta, para as pessoas compreenderem e para perceberem que este investimento não pode ser feito ao acaso. As pessoas têm que aprender, ok? Nós não aprendemos isso na escola. Nós, na maior parte dos lugares, não aprendemos a mover o nosso corpo e a explorar o potencial do nosso corpo. E se nós vamos para as aulas de grupo ou somos colocados num ambiente que não tem controle sobre as expressões de movimento que eu quero criar nessa aula, eu posso estar em risco. Porque o exercício físico não é propriamente inócuo. Aquela lógica do mexer mais é importante para as pessoas sedentárias, e se fizermos um mexer mais só caminhar, é um exercício de baixo risco, tudo bem. Agora, quando expomos a pessoa ao treino de força, em que estes padrões de movimento são essenciais, e se a pessoa não tem qualquer literacia física, vai ter repercussões negativas. E por isso as pessoas têm que compreender isto como um investimento que têm que fazer ao nível da sua saúde física para poder viver mais tempo. Então, a lógica é, eu vou investir, e se eu precisar de contratar um treinador para me ensinar estes padrões de movimento e para ter alguma literacia de treino, se eu me preocupo com a minha longevidade, eu devo fazê-lo. E as pessoas precisam também de compreender isso. É um bocadinho aquilo que também nós defendemos, que é, e nós só falamos isto muitas vezes com os nossos atletas, que é, no fundo, tu vais nos contratar ou estás a usufruir dos nossos serviços na perspectiva de que um dia não vais precisar de nós. Precisamente. E essa é uma das lógicas que aqui nós seguimos, porque nós não queremos as pessoas reféns, não, antes pelo contrário. Eu quero que as pessoas aprendam, mas eu quero que as pessoas aprendam bem. E que as pessoas depois, porque elas não vão estar connosco a vida toda, não é? Mas se elas aprenderem bem as bases, e se elas começarem a treinar num lugar
em que percebem como é que a gente estrutura o treino. Elas daí a uns anos vão viajar, vão para outro lugar, elas sabem aquilo que devem fazer. Não é? E isso é o mais importante. Isso é o mais importante, porque nós estamos, neste caso, a facultar as ferramentas mais importantes para a interação com o mundo, que é, neste caso, um corpo mais funcional, com melhor função, e, por arrasto, uma mente também mais forte. E eu acho que isso não tem preço, sinceramente. Eu só tenho aqui uma questão para o Pedro, que é, se tivesse que desenhar um atleta perfeito, como é que tu desenhavas? Tipo, olha, 60% tinha que ser forte, potente, como é que davas essas percentagens ao atleta perfeito? O atleta perfeito. Sei que não há, eu sei, Mas olha, o atleta perfeito para alguma modalidade em especial? Não, imagina, para uma pessoa do dia-a-dia Ou para viver mais tempo? Para viver mais tempo, então para um atleta real, assim, opa, olha, que seja 50% ou 60% forte. E o importante aqui, se calhar, também seria referenciar alguns das guidelines ou até mesmo de alguns objetivos dentro daquilo que pode ser levantar X o peso corporal. Acho que também Há várias métricas que é importante aqui medir, não é? Eu vou querer, não falamos da parte do condicionamento cardiovascular, do VO2 máximo, que é provavelmente o marcador físico com maior robustez científica que existe, não é? Mas temos que, fazendo uma avaliação completa, eu quero que um atleta perfeito, não é? Ou que uma pessoa com maior capacidade física tenha um determinado nível de força, que eu tenho que medir, força de preensão, força ao fazer um levantamento, o agachamento, o peso morto, em relação ao seu peso corporal, um determinado nível de potência, que eu depois também posso medir através de vários testes, salto vertical, salto horizontal, potência para os membros superiores através da bola medicinal. Então, existem aqui várias formas de medir. E depois, VO2 máximo, não é? Porque a parte da capacidade cardiovascular também é essencial. Então, se eu tiver que elencar 3 métricas essenciais para conseguir aferir, de uma forma mais equilibrada, onde é que cada pessoa está, eu diria que estas seriam essenciais. Depois tem, agora estou-me a lembrar, massa muscular, a massa gorda, principalmente a gordura visceral, que também pode ter um efeito, neste caso, negativo. E dentro deste contexto, vamos também falar novamente também do treino de força, mas dentro deste contexto do VO2 máximo, utilizas bastantes protocolos, tens algum protocolo específico para determinar isso? Que às vezes também fica bastante difícil de mensurar. Sim, é verdade. O VO2 máximo avalia-se em laboratório, não é? Nós obviamente aqui não temos um laboratório e depois aquilo que sugerimos é que as pessoas possam avaliar através de um teste de Cooper, que há uma fórmula calculada, em que depois conseguem também saber o seu VO2 máximo, ou o teste da milha e meia, também conforme o tempo que fazem também, depois é possível também calcular o VO2 máximo. Para esse efeito, e eu diria que essa também foi uma das maiores alterações que nós introduzimos no sistema de treino, foi introduzir vários métodos de condicionamento cardiovascular. Nós aconselhamos as pessoas a fazer o básico, ok? Que é manter a maior quantidade de movimento todos os dias, não é? Pelo menos 8.000 a 12.000 passos por dia, pelo menos, porque nós sabemos que as pessoas que já dão 8.000 passos ou 12.000 passos têm uma redução de mortalidade por todas as causas de 50% a 60% quando comparado com 4.000 passos, que é baixo e que se calhar pessoas sedentárias até fazem menos do que isso. E portanto isso é a base a esse nível. E depois no que diz respeito à parte da metodologia aqui, não é? Porque esse trabalho as pessoas não vão fazer aqui, eles não vêm para aqui 1 hora para fazer um trabalho de zona 2, não é? Ou de condicionamento cardiovascular. Nós incluímos vários de trabalhos de condicionamento no âmbito do treino intervalado e é aí onde nós incluímos protocolos de treino com maior tempo de trabalho, sei lá, pode ir dos 30 segundos, 20 segundos, até 1 minuto, 1 minuto e meio, com mais tempo de descanso, que é para também conseguirmos trabalhar naquelas zonas de frequência cardíaca mais elevadas, ok? Zona 5, por exemplo. E então, para esse efeito, nós utilizamos métodos mais para a recuperação do treino, que é onde entra também o treino de regeneração, ok?
mais focado na mobilidade, mas com zonas de frequência cardíaca mais baixas. E no treino metabólico é onde nós exploramos a maior extensão essas zonas, não é? Incluímos intervalos láticos, intervalos para o desenvolvimento da potência cardiovascular, incluímos algumas variações até de pliometria aeróbia, métodos em que nós fazemos a cadência de levantamentos por tempo também, com diferentes exercícios. E então, pronto, ao nível do condicionamento também existem aqui vários métodos interessantes e relevantes que nós temos vindo a aplicar para, cá está, desenvolver uma maior competência física. E dentro destas, agora dentro da parte do treino de força e dentro das métricas que estamos a falar, nós também tivemos aqui há cerca de quantos anos, quando tivemos a formação, já foi uns aninhos, mas eu lembro-me que nós mesmo para o final... 4 anos, talvez. 4, 5. Talvez. Lembro-se porque a gente tinha umas métricas Sim, que não eram fáceis. Métricas. Dentro destas métricas que nós tínhamos para concluir a formação, vocês também aplicam algumas métricas com os vossos atletas ou idealizam entre vocês, e acredito também dentro dos treinadores, que querem que X atleta chegue a 1,5 peso corporal, 2 vezes o peso corporal? Sim, nós temos algumas referências. Para pessoas tipo treinadas. Nós temos algumas referências. Olha, por exemplo, no caso da força de preensão, se as pessoas não tiverem um dinamómetro, que é o aparelho que medimos aqui a força do punho, e que na verdade, a força de preensão tem tanta robustez científica no que diz respeito à redução da mortalidade por todas as causas, como o VO2 máximo e a massa muscular. Ok? A força de preensão é extremamente importante. Forma básica. Forma que Pendurar na barra. Ok? Pendurar na barra. Pá, eu gostava que pelo menos uma pessoa de 40 anos, um homem de 40 anos, consiga aguentar-se na barra durante 40 minutos. Significa que tem 40 segundos. Não. 40 anos durante 2 minutos. 40 minutos Era recorde. era recorde da galáxia. Não, pelo menos 2 minutos e uma mulher 1 minuto e meio. Ok? A outra forma, farmer carries, exatamente. O homem ser capaz de carregar pelo menos 1 minuto o seu peso corporal. Mínimo. Acima de 40 anos. Mas eu gosto um pouco mais. E as mulheres, cerca de 1 minuto, 75% do peso corporal. Pelo menos isso. Ok? Depois, em relação às outras métricas, nós temos aqui a métrica, por exemplo, das elevações, que um homem deve ser capaz de fazer próximo de 30, gostava que ele fosse fazer próximo de 30 elevações seguidas, não elevações, flexões, desculpem, flexões. Já estava a pensar. E mulheres 15 a 20 seguidas, ok? No caso das elevações, sim, elevações, homens, no mínimo mais de 10, ok? E mulheres, no mínimo, mais 5, 6, ok? Estamos a falar acima dos 40 anos, ok? Acima dos 40 anos. Depois em relação, peso morto, agachamento, eu diria que aqui o peso morto, no mínimo, 1,5 vezes, peso corporal, até 2 vezes, eu ficaria mais confortável 2 vezes para um RM, o agachamento, próximo de 1,5 vezes para os homens, e 1,25 para as mulheres, um bocadinho mais do peso corporal. De uma forma geral, no caso do bench press, por exemplo, os homens, próximo do peso corporal, 80% ao peso corporal, pelo menos. Ok, as mulheres, 60% a 80% do peso corporal. Existem aqui algumas métricas interessantes. Potência muscular, por exemplo, as pessoas têm que ser capazes de saltar no mínimo a sua altura, em centímetros, ok? No mínimo a sua altura, está bem? Portanto, se eu tenho 1,80 m, tenho que ser capaz de fazer um salto horizontal de 1,80 m. Ok, horizontal neste caso. Horizontal, sim. Exatamente. Que é a forma mais fácil para medir. E, depois a força de preensão. Se tivermos acesso ao dinamómetro, eu quero que os homens tenham pelo menos acima dos 40 anos. Fico confortável se eles estiverem acima de 50. Vocês têm aqui o dinamómetro. Temos um dinamómetro. A seguir vou testar, mas não grave. E as mulheres acima de 40, ok? Pelo menos 36. Umas guidelines, nós também queremos isso. Top. Mas sim, temos aqui vários parâmetros, neste caso performance, para poder
ao nível das qualidades físicas, perceber onde é que a pessoa está, e cá está. Dependendo depois dos seus objetivos, e as pessoas sabendo que vão perdendo força e potência muscular ao longo do tempo, elas têm que saber em que nível é que estão, não é? Porque daqui a 20 ou 30 anos, depois fazendo as contas, não é? Estimativas, no caso da força muscular, se estiver já mais diminuída, ela tem que prestar maior atenção, não é? Porque quando falou força muscular, mais autonomia, mais independência, e perdendo essa autonomia e independência, a vida fica mais difícil, não é? Passando um bocadinho agora, mudando também para outro tema, e visto que também te preocupas imenso com o desenvolvimento pessoal e pegando também nestas figuras que nós temos aqui no espaço, quais é que foram as tuas figuras que no fundo, ou até mesmo aqueles mentores que te inspiraram ao longo desta jornada? E se quiseres falar um bocadinho de cada uma, foram bastantes, algumas mais importantes. Eu vou falar aqui em várias instituições e várias pessoas, está bem, que fui conhecendo ao longo do percurso. Functional Movement Systems, Gray Cook, sem dúvida, dos primeiros. Titleist Performance Institute, que foi onde eu, na verdade, comecei com o Greg Rose, que é o fundador, e o Dave Phillips. Dave Phillips é o outro fundador também do Titleist Performance Institute, e fui por aí até que comecei com esta jornada no movimento por conta do meu trabalho no golfe, quando comecei o trabalho nesta área. Depois, mais tarde, Starting Strength, Mark Rippetoe, não é? Embora algumas coisas não esteja de acordo, mas cá está, foi bastante positivo, principalmente abriu-me mais a visão para o papel terapêutico do treino de força na gestão das doenças crónicas, ok? Aí foi onde abri mais a visão. Exos, sem dúvida, estive lá um mês, ou mais de um mês, quase 2 meses, em Phoenix, no Arizona, a aprender com aqueles que eu considero serem os melhores do mundo a nível de sistema de treino. E, obviamente, as pessoas que lá trabalham. Michael Boyle, também, sem dúvida. Precision Nutrition, no campo da nutrição. John Berardi, uma grande referência. E também tenho uma grande referência aqui em Portugal, quando eu comecei a estudar mais nutrição, Pedro Bastos e NutriScience, um dos principais investigadores que existem em nutrição e de classe mundial. E Eric Cressey, por exemplo, Martin Rooney, mais recentemente Peter Attia, que se tornou se calhar mais conhecido também há uns anos esta parte, e que tem um grande livro, Outlive, que ele aprofunda muito destas coisas que nós falamos aqui. A Rhoda Patrick também, que tem um grande podcast que aborda questões mais relacionadas com longevidade. O Andrew Huberman também. Estou a falar nestes agora mais recentes, não é? Que de certa forma têm divulgado, não é, esta informação da saúde, da performance e da longevidade, e que ao fim e ao cabo vem validar um pouco daquilo que a gente também tem vindo a fazer. Exatamente. Impecável. E com certeza que há mais pessoas que eu agora não me lembro, mas eu diria que esses a maior parte conhecemos, por isso já conhecem. Impecável. Da minha parte, obrigado, foi incrível. Obrigado, Pedro. Obrigado eu e parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado. Continuem.